Título do vídeo de hoje: o desrespeito dos Enzos com os antepassados. Então eu quero fazer esse vídeo porque eu ando vendo muitas vezes nas redes sociais aí, os Enzos, as pessoas mais jovens, né? Eles difamando, assim, tipo, os ídolos do passado, né? Eu acho isso aí uma coisa muito triste, porque acho que cada um tem o seu mérito, né? Aí eles ficam querendo rivalizar, né? Ficam nos comentários lá falando assim, não, esse aí, o da minha época, que essa época atual aqui é muito melhor, não sei o quê, né? Aí ficam difamando as pessoas do passado, né? Vou falar de um caso aqui que eu achei o cúmulo, assim, né? Por exemplo, postaram uma foto do Fluminense lá na década de 75, né? 1975, 76. Que o Fluminense tinha um timaço chamado Máquina Tricolor, né? Que encantou o mundo, né? Aí foi postada a foto do Rivelino lá, também na chuva lá no Maracanã, a invasão corintiana, né? Com, aí, lá na chuva, lá no Maracanã. Aí teve vários comentários do Fluminense, aí teve um ex lá que pegou e comentou assim, pô, não, esse Fluminense aí não ganharam nada, não ganhou nada. Tem até um jogador do Fluminense, qualquer jogador do Fluminense atual hoje tem mais história que esse time, né? O cara comentou assim, né? Querendo, tipo assim, querendo difamar, assim, a imagem do time do Fluminense, né? Dessa, chamado Máquina Tricolor, né? E também dizendo que o Fluminense só ganhou o Carioca, né? Só isso. Só que ele não sabia o seguinte. Então, esse time do Fluminense é considerado um dos maiores times do Fluminense da história, né? E ganhou vários títulos internacionais, né? Como da França lá em Cannes, o de Vinha Del Mar, e ganhou também os cariocas, né? 2 cariocas. Então, e acontece o seguinte também, que os cariocas na década de 70 era muito mais difícil de se jogar. Porque ele disputava com grandes times, né? Com, por exemplo, o Flamengo do Zico, o Vasco do Roberto Dinamite, o Botafogo de Marinho, era de seleção, do Marinho, que era de seleção, o América também tinha um grande time. Então, para vencer o Carioca era muito difícil. Era tipo assim, os jogadores, e outra coisa interessante também, que os jogadores do Brasil, os craques ficavam todos aqui. Ninguém era convocado para a Europa. Isso aí foi acontecer na década de 90, que foi aumentar isso daí, que virou moda, né? E agora os craques estão tudo para fora, né? Mas na década de 70 não, era só ganhar um título carioca que era prioridade, né? Ninguém pensava em outra coisa, né? Só carioca e também o brasileiro depois, né? Sem contar que antigamente tinha muito menos jogos e muito menos campeonatos, né? Hoje em dia tem um monte de campeonato, né? E é muito mais fácil aí para é outra história, não tem como comparar assim, né? E outra coisa também, o time do Fluminense aí também teve uma vitória um amistoso, né? De um amistoso contra o Bayern de Munique de 1-0, fora o baile também, né? E esse time do Bayern de Munique aí era a base da seleção alemã campeão mundial, né? De 1974, que inclusive que a Alemanha lá ganhou do carrossel holandês do Cruyff, né? Na final. Então, foi uma vitória assim de respeito. Então, o Fluminense era considerado um dos melhores times do mundo, assim, né? Melhores do Brasil, um dos melhores do Brasil e também dos melhores do mundo, né? Automaticamente, né? Sem contar também, além desses títulos internacionais, que foram o Torneio de Paris, em 76, Copa Vinha Del Mar, de 76, e Encantador de Plateias Europeias, em 76, pelo seu lindo futebol, né? E além do Bicampeonato Carioca, de 75, 76. Então, pra gente perceber, assim, que essas pessoas que comentam essas coisas difamando. Tô pegando só esse exemplo aqui do Fluminense, né? Esse timaço aí que ele teve. Não que eu seja tricolor também, mas é uma coisa assim que eu estudo, assim, que eu vejo, eu sei, assim, da história, assim, dos clubes, né? Então é uma coisa pra gente pegar como exemplo, assim, dos Enzos aí, dos jovens, né? Falando mal, assim, dos antepassados, sem pesquisar a história, né? Que eles não sabem nem a situação como que era antigamente. Aí o cara já vai metralhando, já vai querendo, né? Denegrir a imagem pra falar que o time não vale nada, né? Tipo isso. Acho que educação e respeito, assim, vem de berço, né? Não tem como a gente, pela internet, assim, não dá pra saber, assim, né? De onde que vem a educação dessas pessoas aí, mas que as pessoas gostam de difamar, assim, gostam. Acho que sempre teve uma disputa, né? O pessoal quer disputar. Tipo assim, o jovem de hoje em dia quer falar que o craque de hoje em dia é melhor. Aí eu percebo isso. As pessoas mais velhas querem falar que os craques de antigamente eram melhores, os times de antigamente eram melhores, né? Então fica essa disputa, né? Fica uma disputa besta, assim, né? Que Só que na verdade não há como fazer comparações. Porque eu acho assim, cara.
Porque antigamente, vamos parar para pensar. Antigamente tinha o quê? Tinha bolas pesadas, campos cheios de buraco, era diferente, né? Não existia muita tecnologia para preparação física dos jogadores de futebol, né? Não existia essas vitaminas, as melhores vitaminas. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? O cara joga com até 40 anos fácil. Então, Pelé, por exemplo, parou com 30 anos, ele depois da Copa de 70 ele parou, não quis mais jogar da seleção. Porque eu acho que o físico dele não estava bom, né? Hoje em dia, pô, por exemplo, o Messi lá vai chegar aos 40, 42 anos, se bobear, ele chega aos 44 jogando futebol aceitável para a seleção da Argentina, né? Então mudou muitas coisas. E aí fica comparando, não dá para comparar. Que a gente, vamos parar para pensar. Se a gente pega o Messi, um craque do passado, tá? Um craque do presente. E se ele jogasse no passado, aí fica perguntando, ele faria, ele seria o craque? Não dá para saber, né? E a mesma coisa, outra coisa, se a gente pegasse o craque do passado e colocasse ele no futuro, agora, ele seria o craque que é, por exemplo? Aí então não tem como saber, velho. São situações diferentes e tempos diferentes, né? Então acho que é bobagem ficar comparando. As pessoas ficam se martelando, querendo provar e fica falando, arrumando assuntos assim para debater, para falar que esse de hoje em dia é melhor e de antigamente era melhor porque a bola era assim. Então é uma coisa muito tosca. Tipo assim, eles querem. Cada um quer ser o melhor, né? Quer falar que é o melhor, mas na verdade, cara, não tem como. Não tem como. Não tem debate isso, não tem como falar assim. O que a gente pode comparar são os tempos, né? São os tempos, são o momento. O futebol é momento, né? Então o cara quer comparar todos e de acordo com como muito tempo se passou, não tem como. A comparação fica mais difícil ainda. Agora, tanto é que, por exemplo, para o jogador ser titular no reserva é momento. Hoje em dia, por exemplo, o jogador está jogando bem. Passa um mês ele está jogando mal, ele vai para o banco. Então muda, é muito relativo isso daí. Sem contar também, por exemplo, que o jogador de hoje em dia tem muitos jogos a mais, né? Então, logicamente que a estatística do jogador de hoje em dia vai ser muito melhor, porque ele vai jogar. Além disso, a longevidade do atleta hoje em dia, do jogador de futebol, é muito maior, né? E a qualidade dele, da vida dele é muito maior também. Então, logicamente que a tendência é sempre no futuro os jogadores do futuro sempre ultrapassando as marcas dos jogadores do passado, né? Então aí vai ficar esse ciclo, né? Aí no futuro lá a tendência então é o quê? Os torcedores lá, os Enzos do futuro, né? Eles bombardear os Enzos de hoje, né? Então, se continuar assim, vai acontecer isso, né? E os jogadores do passado das décadas de 70, eu acho que a tendência assim é ser esquecido cada vez mais, né? Porque, por exemplo, na década de 80 eles eram respeitados. Agora na década de 2024, em 2024 agora eles já são sido como uns pé de chinelo, né? Então a gente percebe que cada vez que passa mais o tempo, o desrespeito dos antepassados aumenta cada vez mais. Isso aí é muito triste, né? É uma coisa que a cultura do Brasil, acho que é isso, quanto a isso, é triste, né? A gente vê muitos comentários. Tem comentários bons também, né? Eu sei que tem comentários exaltando esse time do Fluminense, por exemplo, falando que jogou muito, foi um dos melhores times que passaram, né? Só que o desrespeito é muito, né? O desrespeito, então, é muito triste isso daí. Eu acho que o Brasil deveria olhar mais para os seus antepassados aí e engrandecer mais eles. Fazer mais homenagens para eles, né? Que eles merecem, né, cara? O Brasil é um país, futebol é um país pentacampeão, né? Garrincha, por exemplo, ganhou 2 Copas e ninguém fala nele, né? Então é uma coisa muito triste isso aí. Se fosse em outro país aí, que ama o futebol, pois tem país aí que o jogador não fez nem 1% que fez no Brasil, só que os caras veneram ele. Na Colômbia, por exemplo, lá em Santa Marta, tem uma estátua do Valderrama lá no estádio de Santa Marta, né? Uma linda estátua lá, que é um ponto turístico. Aqui no Brasil, grandes craques aí são vistos como uns merda aí, né? Inclusive os Enzos aí comentando desse jeito, em vez de. O pessoal deveria engrandecer, assim, esses ídolos do passado aí, né? Então é muito triste ver essa cultura brasileira, assim, dessa forma, desses Enzos, né? A realidade é que a gente nunca teremos como saber uma resposta dessa aí, a gente nunca vai ter a certeza, né, cara? Não dá pra saber quem que foi o melhor. Aí fica essa pergunta a pergunta sempre vai existir. É legal comparar com o passado, é legal,
Só que não tem resposta. A resposta nunca vai existir. A verdade nunca vai existir para essa resposta. São 1001 fatores que a gente pode citar aqui, de comparações, de coisas diferentes, né? Estados diferentes, épocas diferentes, bola diferente, né? Adversários diferentes. Então é bobagem ficar. É só para ficar um menosprezando o outro, né? Os do passado falam que eu percebo que os jogadores, por exemplo, muitos jogadores do passado falam que os jogadores do futuro nem se comparam com os do passado e vice-versa, né? Aí os jogadores do futuro ficam quebrando os recordes, né? E ficam se achando os poderosos, os muito melhor do que os antepassados, né? Então essa aí é uma coisa triste do ser humano, assim, que ele faz essas comparações com os antepassados, com as pessoas que jogaram futebol do passado com os de hoje, né? Então é uma coisa assim do ser humano, uma coisa ridícula. Em vez de cada um respeitar o seu tempo, acho que esse que é o correto. Pô, o cara de hoje em dia, jogador de hoje em dia, tem que abaixar o chapéu pro jogador de antepassado. Tem que ser ídolo dele, né? Tem que amar essas pessoas aí. Agora, o jogador do passado também. Ele tem que saber que ele jogou muito bem, os craques do passado. Jogaram bem na sua época, fizeram o que puderam. Só que hoje em dia eles têm que ter a consciência que, lógico, que os campos é melhor, tudo é melhor, a tecnologia, e eles vão jogar muito mais tempo, vão jogar até com 40 anos, beleza. Agora, por exemplo, daqui 20 anos, pode ser que os jogadores jogam até com 50 anos, então vão ser melhores que os jogadores, vão quebrar os recordes dos jogadores de hoje, entendeu? Então, acho que todo mundo tem que aceitar o seu tempo, né? Não tem como fugir disso, né? Aceitar seu tempo e saber que sempre o futuro vai ser, para o ser humano vai ser muito melhor, lógico. A tendência é a gente ficar mais forte, viver mais tempo, né? Ficar mais bonito por mais tempo, aguentar mais jogar bola por mais tempo. A tendência vai ser essa, né? Lógico. E o passado que fica escrito pra gente lembrar e venerar o passado. Só que a gente tem que ver que o passado ele é valioso, sim. E nunca pode ser esquecido. E jamais pode ser desrespeitado como esse Enzo aí desrespeitou. Nem por mensagem de Facebook, ou Instagram. Porque eu acho assim, a comparação pode ser feita de várias formas, né? Por exemplo, por quantidade de títulos, por classe ou técnica do futebol, né? Aí as pessoas ficam criando várias formas de comparação, né? Gols marcados do time, quantidade de jogos, né? Mas aí, tipo, é muito variável isso daí. Depende do tempo. Cada tempo vai mudando, tudo vai mudando, né? A bola, como informado, né? A bola vai mudar, o campo vai mudar, os adversários vão mudar, né? Acho que é importante que em cada época, cada um tem o seu valor. E isso aí deve ser respeitado. Então, mas eu acho que o que a gente não pode aceitar é essas difamações e menosprezo, né? Pelos antepassados na internet da molecada nova, né? Então eu acho também que o povo jovem não teve a oportunidade de assistir os craques do passado. Então a gente acha que a gente tem que fazer uma mobilização aí, uma conscientização, né? Pros Enzos aí, para que eles respeitem as histórias dos antepassados aí, dos craques do passado, né? Eu falo isso aqui não só para futebol, mas para tudo, né? Tudo quanto é ídolos assim do passado, tá? Então, espero que a gente tem que fazer essa conscientização aí para os Enzos respeitar essas histórias assim dos ídolos do passado, né? Para evitar comparações também, né? E invejas, né? Dos ídolos do passado, né? E também do presente, né? Que os ídolos do presente também, que eles não têm inveja dos ídolos do passado, e os ídolos do passado também, que eles não fazem comparações com os ídolos do presente e não invejam eles também, porque a tendência é essa, como informada, né? Sempre o futuro sempre ser melhor, né? Eu falo assim, qualidade de coisas assim, como campo de futebol, como vitaminas, como longevidade da idade do jogador, né? Sempre melhorar, né? Então não precisa ter inveja. Cada um cada um teve seu tempo e cada um teve sua glória, né? Acho que tem espaço para glória aí para todos.